Olá, você está ouvindo o Statiscast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia o mundo ao seu redor. Hoje vamos bater um papo com o estatístico Vinícius Leiter sobre a estatística e seu vasto campo de atuação. Olá pessoal, seja mais bem-vindo a mais um podcast. Nesse episódio estamos com o professor e pesquisador Vinícius Leiter Xavier. Então, Vinícius, desde já agradecemos sua participação de estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre a estatística. Nesse momento eu passo a palavra para você, Vinícius. Poderia se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória também. Então, com você. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com os alunos. E esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês quiserem ou perguntarem, né? Eu sou formado em estatística, aí depois eu fiz mestrado em engenharia de sistemas no PESC, no FRJ, com ênfase em otimização. Aí eu fiz o doutorado também no PESC, só que mais com ênfase em inteligência artificial. Hoje em dia eu sou professor do Departamento de Estatística da UERJ e venho trabalhando com muitas aplicações de estatística, né? Tanto na área da saúde, na área da engenharia química, na indústria do petróleo e do gás. Agora, recentemente, com aplicações de Covid. E também faço uma pesquisa teórica, desenvolvimento de algoritmos e métodos de inteligência artificial, focando mais em classificação, tanto supervisionada quanto classificação não supervisionada, e também com métodos de redução de dimensionalidade, né? Basicamente é isso que eu pesquiso. Entendi, Vinícius. E você mesmo agora acabou de falar que você aplica a estatística em diferentes áreas, né? E a gente queria saber se algum desses setores te surpreendeu, né? No sentido de que você nunca imaginou que teria contato e acabou executando um projeto de pesquisa, algo do tipo. Acabou que muitas áreas da universidade me procuram para ajudar e auxiliar a fazer análise de dados, né? Eu faço muita coisa na medicina, fisioterapia, biologia. Recentemente eu fiz até nas ciências sociais, que foi uma surpresa, o pessoal das ciências sociais me procurarem para fazer análise de dados, né? Mas eu não tive grandes surpresas não, porque eu entendo a estatística como uma área fundamental para vários campos da ciência, né? Por exemplo, se vocês abrirem um artigo de medicina, com certeza vão ter um monte de resultados de estatística, né? Se vocês abrirem um artigo de engenharia, provavelmente vai ter também um monte de resultado baseado em métodos estatísticos, né? Então, não tive grandes surpresas, não. Eu tenho surpresas quanto às aplicações, né? Algumas aplicações vêm assim inusitadas e aí me pedem ajuda e, de modo geral, eu ajudo os alunos que me procuram, alunos e professores, no caso. Legal, Vinícius. Agora, falando um pouco desses projetos, recentemente você publicou um estudo junto com outros pesquisadores sobre os resultados comportamentais do isolamento social causado pela Covid-19. Então, poderia falar desse projeto, como foi realizado, qual é o objetivo dele e que resultados também foram gerados nesse estudo? O estudo está publicado, né, até na revista muito boa, né, sobre lockdown, Covid, comportamento das pessoas, né, mudança e exercício físico, dor e bem-estar psicológico, né? Foi um estudo envolvendo Brasil, Itália, França, Portugal, Alemanha e Espanha, de vários centros, né, no caso. E aí eu fiz análise dos dados, né? E tiveram diferenças entre países, né? E a gente tentou identificar quais foram os fatores que levaram as pessoas a deixar de fazer atividade física.
né, considerando todos os países e considerando todas as variáveis do estudo. Foi um estudo bem interessante, né? E teve um resultado muito bom. Assim, é muito interessante, ainda mais nesse período que acaba fazendo com que pesquisadores de diferentes países, né, acabem se juntando, porque é algo que, por mais que tenham suas peculiaridades de cada lugar, é um problema que todo mundo literalmente está enfrentando aí. Então é muito interessante ouvir um caso assim. Mas agora, ainda com relação à questão da pandemia, agora a gente escuta falar muito sobre dados nos jornais, né? Todos os dias está aí número de casos. E o pessoal acaba escutando muitos termos que não são tão comuns assim do dia a dia do ouvinte geral, né? Da população geral. Aí, então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre alguns deles, porque como a visão de um estatístico, né, aqui, poder explicar, por exemplo, quando os nossos ouvintes ouvem esses termos que a gente, às vezes, das exatas está acostumado a ouvir, né, como média. Então, tá lá todo dia no Jornal Nacional. A média de casos por estado. O que o nosso ouvinte, assim, em geral, tem que bater o olho e pensar, assim, quando ele escuta um termo desses? No caso do Covid, o que a gente está vendo são dados de séries temporais, né? De modo geral, da grande mídia, os dados diários, né? Então, eles reportam muito médias de mortos, médias de novos casos, e a tendência é um termo que aparece, né? Que diz o comportamento da série temporal, se a série temporal está crescendo ou não, né? A média, geralmente eles fazem por região, né? E além da média tem que analisar também o percentual de pessoas contaminadas, né? No caso, com Covid, né? Para saber a incidência em cada região, para identificar regiões de risco e regiões que não estão com risco tão alto, né? E Vinícius, como até você falou da importância, eu queria saber no geral, assim, sobre essas medidas de posição, que geralmente desde novo a gente ouve falar sobre elas. Queria saber da importância que elas têm no seu cotidiano e quais aplicações que vocês geralmente utilizam com elas. Por exemplo, a média, né? A média, geralmente a gente faz comparação de médias entre grupos diferentes, né? Para saber se existe diferença entre um grupo ou outro, geralmente a gente utiliza a média. A média é o centro de gravidade, né? Também a interpretação da média é o ponto que eu minimizo os desvios de cada observação ao quadrado, né? É um ponto mínimo de um conjunto de dados, minimizando desvios ao quadrado é a média. A mediana é o ponto central, é o ponto que a probabilidade da observação ser menor ou igual à mediana é 0,5, e a probabilidade da observação ser maior ou igual à mediana é igual a 0,5. Né? Então, a mediana é o ponto central. Também é importante reportar outras medidas, né, como primeiro quartil, terceiro quartil, que são medidas de posição. São medidas para a gente ter um comportamento geral da distribuição, né? Com essas medidas você consegue ter uma intuição do comportamento geral da distribuição. Você consegue, com poucas medidas, ter uma informação da distribuição. Mas essas medidas são muito utilizadas em casos univariados, né? Hoje em dia, a estatística evoluiu muito mais do que temos estatística multivariada, e a gente vê o comportamento ou variações
de variáveis em conjunto, né? Entendi, Vinícius. É muito interessante a gente ver, né, como esses cálculos que a gente aprende cedo, como o Guilherme mencionou, eles são aplicados até em estudos estatísticos mais complexos, né? E falando nessa questão das medidas, né, você mencionou algumas, você pode falar um pouquinho mais dessas outras em relação ao conjunto de dados? Em relação ao quê? A análise de conjunto de dados. Essas que não são univariadas. Ah, sim, não, são métodos mais avançados, por exemplo, que utilizam estatística multivariada, como regressão linear múltipla, que a gente vê a relação de uma variável com várias outras, regressão logística, regressão de Poisson, tem todos os modelos lineares generalizados, tem hoje em dia os métodos de classificação e métodos de inteligência artificial, tem métodos de agrupamento para identificar grupos homogêneos de observações. Tem uma variedade muito grande de métodos, né? Nesse artigo que vocês citaram, do Covid, eu utilizei regressão logística, por exemplo, né? Para identificar quais são os principais fatores que levavam as pessoas a praticarem menos exercício físico, né? A deixarem de fazer exercício físico, no caso. Professor, poderia falar algumas aplicações de machine learning que você tem estudado? Onde que a estatística se encaixaria nisso? Bom, as aplicações, recentemente eu trabalhei no projeto da Petrobras, junto com a FRJ, com a COP, né? No qual fui pesquisador visitante, e que a gente tentava identificar falhas em equipamentos, né? E aí utilizamos vários métodos de inteligência artificial para tentar identificar as falhas em tempo de operação, né? Ou seja, se o processo estiver caminhando para uma falha, para o operador identificar onde está ocorrendo a falha e quais são os sensores, no caso, que estão identificando a falha, né? Então, a gente utilizou vários métodos de inteligência artificial para identificar a falha. Inclusive, a gente utilizou métodos combinados para ter mais confiança sobre o resultado, né? E utilizamos também métodos de seleção de atributos, que no caso são muitos e muitos sensores, a gente tem que saber quais eram os sensores importantes para cada tipo de falha. Além dada que ocorre uma falha, a gente tem que saber aonde está ocorrendo, quais sensores, onde está o desvio do comportamento, em quais sensores, né? Que seria um diagnóstico da falha. E além disso, a gente utilizava método de redução de dimensionalidade para projetar os dados, de modo que o operador conseguisse acompanhar em qual estágio de operação estava caminhando para o processo, né? Se o processo estava caminhando para uma região de falha ou não, né? Muito interessante, Vinícius. E, assim, você lida com conjuntos de dados muito grandes, né? E, obviamente, você não consegue fazer esses cálculos na mão. Então, a gente queria saber um pouquinho sobre quais os softwares que você usa para analisar esses dados. Então, a gente viu um pouco sobre Python e R nas nossas aulas de estatística, mas a gente queria saber se você aplica esses ou alguns outros. Então, eu utilizo muito R, muito. Para quem está na graduação, eu acho que vale o investimento aprender a utilizar o R. Antes de ser professor na UERJ, eu trabalhei no IBGE, e lá a gente tinha muitos softwares de estatística, né? E quando o problema era muito complexo, exigia implementação de novas técnicas ou algum método muito recente, o software que tinha disponível era sempre o R, né?
Assim, o R, acho que tem muitas e muitas aplicações, tanto de muitos métodos, tanto de análise estatística e de inteligência artificial. Na minha concepção, acho que é o mais completo assim, de abrangência e de métodos. Algumas bibliotecas que existem no R também existem no Python, né? Que, de modo geral, é o mesmo código-fonte, né? Ou feito em C ou feito em Fortran, que aí está disponível via interface R e via interface Python, né? E quando eu faço desenvolvimento de métodos, geralmente a primeira linguagem que eu implemento é R, porque no R tem um conjunto muito grande de funções para otimização, né? E boas funções, assim, ótimos métodos de otimização no R já implementado. E aí eu utilizo o do R para testar. Entretanto, o R não é uma linguagem que tem velocidade quando a gente compara o R e o C, e o R Fortran, né? Mesma coisa se eu comparar o MATLAB e o C, ou o MATLAB Fortran, o MATLAB vai perder muito, né? Então, quando eu faço desenvolvimento de método, pesquisa mais teórica, que eu preciso implementar e comparar o meu método com outros métodos, aí eu tenho que fugir um pouco do R para poder ganhar em velocidade. Aí eu implemento em Fortran. Mas mesmo na hora de testar os modelos, eu faço a interface, a comunicação do R com Fortran, porque no R eu tenho toda a parte de análise depois dos dados, eu tenho toda a parte de importação de dados muito mais simples do que eu fazer a importação via Fortran para cada tipo de banco de dados, né? E além disso já tem um monte de biblioteca para outras análises depois, e para poder comparar, né? E geralmente eu faço o método e comparo com o que já tem. E aí, para comparar com o que já tem, eu vou utilizar os do R, no caso. Sim, foi até interessante comentar, porque hoje em dia, pelo menos quando a gente está na faculdade, a gente escuta pouco sobre Fortran, né? A gente escuta sobre R, Python, C, C++, e Fortran é uma linguagem mais antiga, né? Que foi básico para várias outras, aí abriu caminho para várias outras. Então, a gente queria saber também em que momento você acha que é bom a gente começar a olhar para Fortran, se acha que vale a pena na graduação ainda estudar, se dedicar a isso. Já falou que indica investir em R, né? Mas aí queria saber a sua opinião sobre o Fortran. Não, então, eu no caso, só uso Fortran por questões de ter desempenho em tempo, né? E aí eu tenho que comparar com o estado da arte de outros métodos, que muitos deles feitos em Fortran, né? Ultimamente eu tenho comparado um método que é de uma biblioteca em R, com código compilado em Fortran, e aí para ganhar do tempo dele só fazendo em Fortran também, senão eu não vou ganhar nunca, né? Mas eu acho que para graduação, eu acho que em engenharia de produção, no caso, eu acho que não valeria a pena se dedicar a estudar Fortran, não. Agora, se fizesse uma graduação em física ou em algumas áreas que exigem realmente implementação de métodos numéricos, que exige realmente utilização de métodos numéricos, aí eu iria falar, vale a pena aprender Fortran. Porque, do ponto de vista do nível de graduação só, vocês já vão ter muita coisa pronta, desenvolvida em R, em Python, em MATLAB. Não vai ser necessário vocês entrarem nesse mundo do C ou Fortran, né? Porque, de modo geral, vocês já vão ter os métodos prontos, né? Mas, para quem quer fazer realmente uma carreira em computação científica, para quem quer
fazer um mestrado ou um doutorado na área de ciência de dados, aí vale a pena, porque vai ser necessário, no caso. Também falando dessa análise de dados, né, e da questão da matéria-prima, né, do dado em si, a gente queria entender um pouquinho do seu processo de extração desses dados, como eles são extraídos, de quais fontes, ainda mais falando dessa questão de Covid, da pandemia, né, quais fontes são utilizadas para a obtenção desses dados. Bom, eu no caso específico, eu não estou trabalhando com séries temporais para Covid, não. Né? De modo geral, os pessoal que está buscando trabalhar com Covid tem muitas fontes de dados, né? Tem o pessoal que trabalha com fontes de dados de imagem, de tomografia, imagens de raio-x. Então, existem hoje em dia vários e vários bancos de dados na internet dedicados justamente a isso, né? Na pesquisa que eu fiz, eu analisei os dados disponíveis na pesquisa, né? Eu, como estatístico, não me preocupo muito da onde vem um dado, não. Eu me preocupo da qualidade dos dados, né? Infelizmente, como a gente está falando em Covid, a qualidade dos dados para séries temporais no Brasil está horrível, né? É um fato que todo mundo que trabalha com séries temporais fala que para Covid está muito ruim, né? Não é em tempo real, tem vários problemas quanto à qualidade dos dados. Vinícius, agora você falou sobre essa questão da qualidade dos dados, eu queria saber também quais são as maiores dificuldades que você tem, na verdade, para achar esses dados mesmo, para achar dados confiáveis, de melhor qualidade. Você falou que já trabalhou nas mais diversas atuações, eu queria saber, então, qual é essa diferenciação de encontrar esses dados de qualidade. Bom, geralmente eu trabalho com pesquisas da universidade, né? Então, as pesquisas que eu trabalho do centro médico são dados coletados na universidade. Então, são dados feitos por equipes da área da saúde e, geralmente, esses dados têm muita qualidade, né? Assim, o banco de dados é bem feito, né? O que não é bem feito é a estruturação dos dados, né? Mas aí é por uma questão de o pessoal da área da saúde não domina banco de dados, não domina ferramentas para estruturar bem o dado, né? Então, dá um bom trabalho organizar os dados. Mas, de modo geral, a qualidade dos dados que eu trabalho são boas, né? Entendi. E até em relação ao banco de dados, o que você consideraria um bom banco de dados, no caso? Como que seria feito um bom banco de dados e como que é o trabalho que você tem em relação a esse banco de dados? Você falou que tem que tratar um pouco, né? Às vezes vem um pouco desconfigurado, vem um pouco diferente do que você realmente utiliza. Eu queria saber um pouco sobre isso. Não, eu tenho alguns problemas comuns quando eu recebo bancos de dados de gente que não trabalha regularmente com banco de dados, né? Padronização de variáveis é um problema muito grande. Cada um, às vezes, tem variáveis categóricas padronizadas de diversas formas. Tem o problema também de dados ausentes, até na padronização dos dados ausentes. Tem o problema quando o banco de dados são várias e várias colunas, né? Tem variável que, às vezes, as pessoas botam duas informações que eram para estar separadas entre duas variáveis, né? Várias classes dentro de uma variável só, mas isso é muito da área da médica, que vem em bancos de dados assim, né? Por exemplo, trabalhei na Petrobras, o banco de dados vinha certinho, porque vinha do sistema direto, né? Então não tinha problema do banco de dados. Bom, Vinícius, agora a gente está se aproximando do fim do podcast e a gente queria pedir que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. E
para aqueles que estão seguindo o estudo na área de estatística. Então, o que você tem para dizer para essa galera? Bom, antes de mais nada, fique em casa, né? Esse é o primeiro recado. Mantenham-se vivos, né? Bom, na área de estatística, eu acho que é uma área muito boa para vocês aprenderem. É uma área que diversas áreas do conhecimento dependem muito de estatística. E tem coisas básicas de estatística que acho que todo mundo deve saber, como vocês falaram aí, de média, mediana, estatística descritiva, e que não se atenham só à estatística básica, né? Tentem evoluir para métodos mais modernos, tipo estatística multivariada, para métodos de inteligência artificial, né? E tentar unir o curso teórico com o prático, né? Tentar ver uma visão computacional, um software junto para ser algo aplicado, né? Um R ou um Python é muito bom para isso. E procurar depois uma pós-graduação para se aprofundar, né? Sou professor também do programa de pós-graduação de Ciências Computacionais na UERJ. E o programa de pós-graduação em Ciências Computacionais tem uma linha lá que muitos e muitos professores trabalham com dados, trabalham com métodos de análise de dados, métodos de inteligência artificial. E para quem quer aprofundar o estudo, acho que lá no Rio de Janeiro é um lugar muito bom. E mais uma vez agradeço aí a convite. A gente que agradece, Vinícius, a sua disponibilidade, ter separado esse tempinho para conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, tanto para a gente que já teve essa experiência aqui, quanto a todos que vão poder ouvir aí o nosso podcast depois. Muito obrigada. Estamos encerrando por hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima edição do StatsCast.